rebaixamento que se enfrentam. O Mirassol vem de vitória na Libertadores, mas no Brasileiro só venceu 2 vezes em 12 jogos. Já o Corinthians tá mal na tabela, mas vive uma ótima fase com o Fernando Diniz, sem sofrer gol a 7 partidas, e hoje começa uma nova semana complicada para a equipe corintiana. Até a próxima quinta-feira, olha isso, os jogadores do Corinthians não dormem nenhuma noite em casa. A gente vai dar uma olhada nessa agenda aqui super movimentada. Hoje, viagem para São José do Rio Preto. Amanhã, jogo contra o Mirassol e retorno para São Paulo. O time dorme no CT. Segunda-feira, viagem para Bogotá, na Colômbia, aí mais de 2.600 metros acima do nível do mar. Terça-feira, preparação para Libertadores lá em Bogotá. E quarta-feira, jogo contra o Independente Santa Fé e o retorno para São Paulo. Dorme de novo no CT o time. Quinta-feira, treino e só aí, retorno para casa. Ô, louco, hein? Semana corrida lá no Corinthians. E vamos pra água, porque estes que a gente vai ver aqui no telão são os 6 brasileiros que estão nas oitavas de final da etapa de Gold Coast na Austrália, terceira do circuito mundial de surf. E o Felipe Toledo conseguiu uma nota 9,5. Foi com essa onda aí, ele teve o maior somatório do dia. Na próxima fase ele enfrenta o Gabriel Medina, e o outro confronto brasileiro das oitavas vai ser entre os irmãos Miguel e Samuel Pupa, irmão contra irmão. E no feminino, a Luana Silva é a única brasileira ainda na disputa. E no próximo bloco, a gente vai falar de Fórmula 1. Nesse momento está rolando a corrida pelos pés dos seus jogadores, mas de uma maneira não tão segura. O estigma da saída, da saidinha do goleiro ou da saída de 3 lá de trás acabou sendo estigmatizada exatamente porque ele tomava muitos gols dessa maneira. O que eu vou dizer para um cara que desembarca de Marte nesse momento e me pergunta sobre os 7 primeiros jogos de Fernando Diniz no Corinthians? Eu digo para esse cara que ele não tomou um gol sequer. Um gol sequer em 7 jogos. Sendo 2 desses jogos, um derby com 2 a menos, 2 jogadores a menos, e contra o Vasco, tendo um jogador expulso no primeiro tempo. E ele não tomou gol. Aí vamos para Libertadores. 100%, cara. 100%. E esse jogo contra o Peñarol, porque eu já falei tanto da campanha dele dos últimos jogos, que vocês querem saber desse jogo contra o Peñarol, né? Um primeiro tempo de luxo. De luxo. Numa escalação que ele povoa o meio de campo, mantém o André, que está suspenso para o Brasileiro, e dá moral até para o jogador, junto do Ranieri, Bidon e Garro, e coloca Jesse Lingard como parceiro de Yuri Alberto. Jesse Lingard, o inglês, o britânico, o cara que jogou muitas vezes na Premier League, disputou uma Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra. O Jesse Lingard, que fez um primeiro tempo absurdo, incrível. Porque a qualidade técnica que ele tem, a gente já sabia. Fisicamente, ele ficou muito tempo sem jogar, adaptação ao futebol brasileiro, tudo isso que a gente já sabe. Ele parecia que estava em casa. Ele parecia que estava na Inglaterra. Ele parecia que estava na Premier League, na seleção inglesa. Ele estava solto. E preenchendo um espaço ali, numa combinação de jogadas muito interessante com o Yuri Alberto. O segundo gol, inclusive, é um gol que ele, numa pressão alta, rouba a bola do adversário, entrega para o Yuri e faz o movimento certinho de sair da ponta para o meio, atacar o espaço e chegar para finalizar depois da ótima jogada do Yuri Alberto. O Jesse Lingard, ele não fez só isso, evidentemente, ele apareceu o tempo inteiro, ele foi muito participativo, ele caiu pelo lado esquerdo, ele criou várias jogadas, porque qualidade técnica ele tem. E quando o Diniz chegou, uma das minhas... dos meus prognósticos, das minhas esperanças, na verdade, era de que o Diniz pudesse potencializar jogadores técnicos como tem o Corinthians. O Corinthians não tem um elenco físico, um elenco rápido, um elenco intenso. Não, tem um elenco técnico. Quando você olha o elenco do Corinthians e vê jogadores do nível do Bidon, do Garro, do Yuri, do Lingard, do Memphis, você vê jogadores técnicos, em que a bola passa pelos pés deles e que dali podem resultar em uma construção de jogo interessante. Cara, e em pouquíssimo tempo é isso que o Diniz está conseguindo. Porque no primeiro tempo, em que o Corinthians faz um primeiro gol numa bola parada, incrível, cirúrgica, estratégica, como tem acontecido em vários jogos, do brilhante Gustavo Henrique. Alô, Ancelotti! Compara aí com Ibanez, Bremer, Léo Pereira. Não tem ninguém jogando mais que ele, cara.
ofensivamente e defensivamente, porque ele não deixa passar nada lá atrás e ainda ofensivamente não tem, cara. 1,95, a bola vai na área procurando ele, é caixa. E outra, né? O tapa, sempre a assistência mais uma dele, Rodrigo Garro. O cara não para de dar assistências no Corinthians. Eu falo que ele é outro jogador com o Diniz e eu não consigo perdoar Dorival Júnior. O pecado mortal de Dorival Júnior foi não enxergar que o Rodrigo Garro poderia ser esse jogador. Porque eu não posso acreditar noutra coisa. A não ser que o Fernando Diniz olhou para o Garro e disse assim: é você, irmão. Eu conto com você. Porque não teve tempo para treinar, para recuperar um joelho, não tinha nada com o Garro. Era só conversar. Era só colocar para jogar, era só dar protagonismo, confiança, abraçadeira de capitão e deixar o camisa 8 jogar, que é o que ele está fazendo. Então eu não perdoo Dorival Júnior por esse pecado mortal. Rodrigo Garro estava defenestrado, abandonado, jogado à própria sorte no Corinthians, quando o lugar dele era em campo, era fazendo o que ele está fazendo. E o Diniz chegou e disse: vai, Garro, vai, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe como fazer. E ele está fazendo. Então ele dá assistência para o gol do Gustavo Henrique no primeiro gol. E aí tem o segundo gol que eu já citei aqui do Jesse Lingard. Mas afora isso, o Corinthians criou em profusão lances de ataque no primeiro tempo para estar vencendo por 2, 3, 4-0. O André perde um gol, inclusive, que a bola vai na trave, depois de uma outra cobrança de escanteio do Garro, cabeçada do Ranieri, e o André chega livre para marcar. Mas assim, chegando com o Mateuzinho pelo lado direito, com o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, os laterais aqui, ó, apoiando. Cara, era um amasso, que o Peñarol não via a cor da bola. Mas mais do que isso, a maneira como o Corinthians chegava era aqui, ó. Tum, não tá mais comigo, toques rápidos, triangulações, jogadores aproximados. Sabe, a sensação que eu tinha é que num triângulo de 3 jogadores envolvendo os jogadores do Peñarol, os caras jogavam bobinho. Tum. E o gol do Lingard é muito toque rápido de ultrapassagem, já de um entrosamento entre eles. Porque, claro, o Diniz optou por uma base de time e a ele dá sequência, quando possível, evidentemente. O Breno Bidon, que eu citei nos últimos jogos, estava fazendo um trabalho mais sujo, mais sacrificado para que o Rodrigo Garro pudesse brilhar. Parou, tá? Esse jogo contra o Peñarol, o Bidon subiu um degrau. Ele foi um grande parceiro do Garro na meia armação. Por quê? Porque o Corinthians foi tão dominante no jogo em que a bola passou muito pelos pés dos jogadores do Corinthians. E o Garro e o Bidon, eles se somaram a uma meia armação que funcionou demais. E com isso o Corinthians tinha muito volume de jogo, porque são 2 jogadores muito técnicos, em que a bola passa muito por eles. O Peñarol tentou marcar com faltas em alguns momentos, mas, cara, eles são muito rápidos para jogar. Mas aí eu preciso falar de outro cara que muitas vezes não foi só um lateral, foi um meia caindo por dentro, foi um cara que combinava jogada, foi um cara com recurso técnico que, de novo, alô Ancelotti, Douglas Santos do Zenit, Alexandro do Flamengo, Matheus Bidu está jogando o fino, quer você queira ou não. Se você tem preconceito, bom, o problema é seu. O que Matheus Bidu está jogando faz dele, tecnicamente, um dos melhores, se não o melhor da posição no Brasil. Sem preconceito, gente. Sem preconceito. Assista aos jogos e perceba como taticamente ele preenche, ele cumpre todas as funções pelo lado do campo. Tecnicamente, ele está acima da média. O gol que ele faz contra o Vasco, o jogo que ele fez hoje contra o Peñarol, um jogo de Libertadores. Ranieri, que sustentação para o meio-campo. Voltou a jogar aquele futebol que a gente conhece do Ranieri, de um primeiro homem ali, xerifão, que tem saída de bola, que evoluiu também tecnicamente, que está com confiança. O André até acho que destoou tecnicamente, e aí acho que as críticas da torcida até acabam sendo justas, né? Não acho que o Diniz vai desistir dele, porque a gente sabe que ele tem bola para isso também. Ele tá meio descontente com algumas coisas, mas destoou um pouquinho. Mas também nada demais, né? Porque o time todo foi bem. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, fantásticos, laterais muito bem. O Hugo pouco trabalhou, quando a bola chegou, seguro como sempre. E o Yuri Alberto,
ele merece um capítulo, né? Porque ele é o cara que cria uma jogada, né, ou que gera um ataque fantástico, né, de novo, campo aberto, do jeito que ele gosta, partindo em direção ao ataque, na cara do goleiro para finalizar, mas aí ele tem 1 segundo de oscilação, olha para baixo, quando ele vai finalizar, o cara vem na recuperação. Mas ao mesmo tempo, é o Yuri Alberto que faz uma parceria com o Jesse Lingard pelo lado esquerdo e não é fominha, e toca exatamente no ponto para o Jesse Lingard chegar e fazer o segundo gol. Esse é o Yuri Alberto, que tá sempre na área, tá sempre incomodando, tá sempre chegando, mas que perde uns gols inacreditáveis. Então, nada de novo no front. E aí eu queria falar do segundo tempo, porque esse treinador aí, informação, o Corinthians tem treinador. E que treinador. No segundo tempo, o Corinthians está ganhando por 2-0, 100% na Libertadores, jogando em casa. O que ele faz? Ele tira um volante, justamente o André, e coloca um atacante, o Caio César. E aí ele monta um 4-3-3 porque o Corinthians estava tão dominante, o Peñarol estava ameaçando tão pouco que ele pensou, preciso de 4 homens no meio campo? Não, eu vou para cima e vou tentar fazer mais gols nesses caras. Ranieri apenas abrindo o meio campo, Bidon e Garro na meia, Caio César na direita, Jesse Lingard na esquerda e Yuri Alberto na frente. E o Caio César entrou bem de novo. Ele está recuperado, então ele entra, dá velocidade, sofreu muitas faltas pelo lado direito, criou oportunidades. E aí, cara, tem uma jogada. Fala, fiel torcida. Hoje trago uma notícia que pode agitar bastante os bastidores do Timão e deixar o torcedor corintiano muito animado para a sequência da temporada. O Corinthians está em negociação com o atacante Gabriel Jesus. Isso mesmo, um nome de peso, um jogador de seleção brasileira, com passagem marcante pelo futebol europeu e que pode pintar no Parque São Jorge para reforçar ainda mais seu elenco alvinegro. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., a diretoria do Corinthians já estaria trabalhando nos bastidores para tentar viabilizar essa contratação, que seria considerada uma das maiores dos últimos anos no clube. O nome de Gabriel Jesus agrada muito ao técnico Fernando Diniz, que vê no atacante um jogador ideal para o seu estilo de jogo, principalmente pela sua movimentação, inteligência tática, velocidade e capacidade de decidir partidas importantes. Diniz acredita que Gabriel Jesus chegaria para ser titular absoluto e elevaria bastante o nível técnico da equipe, trazendo mais qualidade ao setor ofensivo e também mais experiência para o grupo. Sua experiência internacional também seria fundamental dentro do elenco, ajudando não apenas dentro de campo, mas também no ambiente do grupo, servindo como referência para os jogadores mais jovens e aumentando o nível de competitividade interna. A diretoria do Corinthians entende que reforços de peso são fundamentais para que o clube possa brigar de igual para igual com os principais adversários da temporada, e Gabriel Jesus aparece como uma oportunidade de mercado extremamente interessante. Mesmo com toda a dificuldade natural de uma negociação desse porte, existe otimismo nos bastidores, e a expectativa é de que novidades possam surgir em breve. O torcedor corintiano, que sempre sonha alto e acredita até o fim, já começa a imaginar como seria ver Gabriel Jesus vestindo a camisa do Timão, entrando em campo na Neoquímica Arena com o apoio da Fiel e ajudando o clube a conquistar grandes vitórias e títulos importantes. Seria sem dúvida uma contratação que mexeria com o futebol brasileiro e colocaria o Corinthians novamente no centro das grandes movimentações do mercado da bola. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa possível negociação e torcer para que tudo avance de forma positiva. E aí, fiel torcida, você aprova a chegada de Gabriel Jesus no Corinthians? Acha que ele seria o reforço ideal para o ataque do Timão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e compartilha com os amigos para não perder